Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Bom dia a todos que aqui estão, aos irmãos que nos acompanham pela manhã, pelo meio do YouTube, o canal do YouTube. Queremos, acima de tudo, louvar a Deus por cada um de vocês, porque Deus nos tem conduzido aqui nesse dia gostoso, nesse dia que é o dia do Senhor. Quero comunicar primeiramente aos irmãos, antes de começarmos esse culto, um aviso aqui do reverendo Antônio, aos irmãos que nos assistem agora, ou nos assistirão daqui a pouquinho, e aos que aqui estão. O reverendo Antônio, ele, como os irmãos sabem, ele saiu na semana passada, se ausentou aqui, e depois, quando ele retornou, na terça-feira, ele, junto com a sua esposa, na verdade, tiveram alguns sintomas, na verdade, a sua esposa teve alguns sintomas, o reverendo não, e o reverendo mandou este aviso aqui. Reverendo Antônio, por precaução, está em casa, de quarentena, sem sintoma algum, ele está bem. Porém, a Priscila apresentou sintomas semelhantes ao do Covid-19, aqui nesta terça-feira. Fez os exames na sexta-feira e ontem saiu o resultado, negativo para a Covid-19, graças a Deus. Mas alguns sintomas ainda persistem. Por isso, por precaução, aguardarão até terça-feira para ver se há evolução ou não dos sintomas, visto que estamos num contexto de pandemia e o primeiro exame realizado pode ter sido um falso negativo. Então, essa aqui é a informação oficial do reverendo Antônio, aqui da sua família, a igreja. Mas nós vamos agradecer a Deus também por esse resultado, mas pedindo a Deus também por ele. Vamos aproveitar também esse instante para orar e interceder por aqueles que estão se recuperando, aqueles que já passaram nesse momento, mas estão em recuperação, outros que estão, de fato, com o Covid, como o nosso irmão Nil, que está se recuperando em casa, junto com a sua esposa Samela. Nos foi trago aqui um pedido de oração também para um amado pastor, eu o conheço, reverendo Tokashiki, que foi um ministro muito ali, eficiente na região norte do país, e agora está em Teófilo Otoni, muito amado pelo povo de Deus, mas ele, de fato, está na UTI e passando por imensas lutas. Nós vamos, então, nos achegar diante do Senhor, o nosso Deus, em momentos de reverência, mas também com esses momentos de agradecimento e também de petição. Ore conosco, querido irmão, querida irmã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste, com a sua proteção, a sua graça, sendo derramada sobre o seu povo, e o seu cuidado, ó Deus. Nós te adoramos porque o Senhor cuida de cada um daqueles que o Senhor criou, mas principalmente, o Senhor ama e o Senhor cuida como joia preciosa, como menino dos olhos daquele que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sustentado a vida dos seus. Obrigado, Deus, pelo resultado que o Senhor deste à família do reverendo Antônio neste final de semana. Ó Deus, trazendo um alívio aos seus corações, trazendo um alívio, ó Deus, à Priscila, em especial, ao reverendo Antônio e os seus filhos. Ó Deus, queremos pedir a sua boa mão que, de fato, ó Deus, esse resultado negativo venha se confirmar e o quanto antes ele volte, ó Deus, a servir o Senhor nesta casa, junto com a sua esposa melhorar, ó Deus, e de fato, ó Deus, podemos nos alegrar em ver a recuperação, ó Deus, definitiva dela. Também, ó Deus, nós pedimos por aqueles que já passaram por esse momento difícil e doloroso, aqui, que sofreram, ó Deus, às vezes estando no hospital, na UTI, sejam irmãos nossos aqui presentes, sejam irmãos que nós não conhecemos, mas talvez parentes, amigos, e outros que passaram de forma branda por esse momento, mas a recuperação, ó Deus, requer cuidados redobrados, que o Senhor possa fortalecer a sua saúde, redobrar, ó Deus, a sua força, e, ó Pai, conduzi-los com graça, como nós pedimos pelo nosso irmão Nil, que nesse instante, momento, ainda está nesse processo de recuperação junto com a sua esposa, na sua casa. Que, ó Deus, principalmente ele, que está longe dos seus familiares, possa encontrar o consolo do Senhor, a força no Senhor junto da sua esposa Samela. E pedimos também, ó Deus, nesse exato momento, por um irmão nosso que está, assim, agora na UTI, passando, ó Deus, por essas complicações no respirar. Ó Deus, obrigado, porque de ontem para hoje houve uma melhora no seu quadro clínico, mas, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que derrame sobre ele toda a saúde, para que ele possa ser renovado, ó Deus, e voltar não somente ao seu lar,
a sua esposa, os seus filhos, mas voltar, ó Deus, ao trabalho tão profícuo que Ele o faz, pregando o Teu Evangelho, pregando Cristo Jesus, ó Deus, ali em Teoflotone e região. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o Senhor possa nos proteger. E, acima de tudo, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sempre assim o fará, por toda a eternidade. Nós descansamos na confiança do Senhor. E agora, ó Deus, se faça presente. Na verdade, o Senhor está presente, mas, ó Deus, mova os nossos corações, desde o momento da liturgia, na pregação, para que o Seu nome seja glorificado através da nossa vida. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido irmão, querida irmã, se coloque de pé, nós vamos fazer a leitura alternada do Salmo de número 40. Depois do Salmo nós vamos louvar e entoar o nome do nosso Deus. Eu quero ler com os irmãos de forma responsiva. Eu vou pedir aqui, deixa eu ver quem está aqui com o microfone, se a Letícia pode nos ajudar, para que os irmãos ali também, que estão nas suas casas, possam fazer a leitura. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Salmo de número 40, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes abrir os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelos pecados não quereis. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-te-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e tua salvação. Não escondi do grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde em mim sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Libertos de enxames, os que demandam a vida. Tornem atrás e cumpre-se de agonia, os que se comprazem do meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Foge em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, ó Senhor, sempre magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Queridos, esse autor, Davi, expressa aqui claramente a confiança que tem no seu Deus, um Deus vivo. Da sua boca sai sempre o louvor, engrandecendo o Senhor, porque são incontáveis as maravilhas que Deus o fez para com ele. Mas ele declara também aqui, ele declara a sua pequenez, ele declara que de fato está sobre muita tribulação. Ele confessa as suas fraquezas, mas ele exalta o Deus vivo. Ele expressa total confiança de que Deus e em Deus há o socorro bem presente. Meus irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos
com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria é podermos nos reunir, mesmo nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo, podermos vir à casa do Senhor. E cumpre-se o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós estamos aí, firmes, às vezes com alguns baques, mas sempre caminhando com vitória. Os baques são aqueles que Deus leva para a glória e vão estar em lugar melhor, mas estamos sempre firmes, porque a igreja é dele, nós somos dele, e ele tem um compromisso conosco, de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa gloriosa, não é? Que gostoso saber disso, que ele estaria conosco todos os dias. É muito gostoso, é uma afirmação que nos dá força e nos anima na caminhada, não importa as dificuldades. Eu quero pedir a todos que abram comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7 nós leremos. Profeta Miqueias, um profeta menor, depois de Jonas, antes de Abacuque. Miqueias capítulo 7, e eu vou ler este texto, os irmãos ouçam, por favor. Miqueias capítulo 7, de 1 a 7, diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Meus queridos, esta é uma profecia do profeta Miqueias. O nome de Miqueias quer dizer quem é como o Senhor. Ele era um cidadão de Moresete Gat, uma cidade a uns 35 quilômetros de Jerusalém, no vale de Elá. E por causa disso, Miqueias não vivia muito longe ou atrasado em seu tempo, porque ele estava vivendo num vale muito importante nas proximidades da capital de Israel. Mas não se sabe o nome do pai dele, e só se sabe que a origem de Miqueias era uma origem humilde. É interessante que no seu ministério de pregação, Miqueias se preocupava com o sofrimento do povo comum e com os camponeses nas áreas agrícolas que estavam sendo explorados. Miqueias parece ter passado boa parte da vida dele no interior, mais do que na capital, Jerusalém. E como um homem interiorano,
ele era pesado ao falar. Ele possuía uma inflamada indignação. E, ao mesmo tempo, ele era capaz de dizer coisas sublimes e belas. Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, e ele foi contemporâneo do profeta Isaías no século 7 a.C. E neste texto que nós acabamos de ler, nesta manhã, Miqueias capítulo 7, Miqueias descreve anos espiritualmente magros para Israel. Judá e Jerusalém são como um jardim de fruteiras, depois que as frutas foram arrancadas, foram colhidas. E esta passagem, ela descreve o período de delações, de perseguições, como o que houve no tempo do rei Manassés. E Miqueias olha ao redor de si e ele contempla um quadro muito feio. Ele não vê nada além de violência e corrupção na nação. Toda semelhança com a nossa época é pura coincidência, né? Mas o profeta, nesse momento que olha para todos os lugares, ele eleva os olhos para as eternas realidades de Deus e, com palavras eloquentes, ele afirma a sua esperança que ilumina as trevas das aflições de cada um de nós, de cada crente. E ele mesmo continua a confiar em Deus, enquanto a nação ao seu redor praticava o paganismo e vivia cada dia mais distante de Deus. Agora, o interessante aqui é o verso 7, que nos mostra um detalhe muito importante. Ouçam, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu, porém, observem essa palavrinha, porém, ela é uma conjunção que une dois pensamentos por meio de um contraste. Apesar da tolice, apesar da irritação, da desobediência, da rebelião de Israel, nós ouvimos Miqueias proclamar: eu, porém, ou quanto a mim, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Nós temos ouvido vários acontecimentos aqui no Brasil, e coisas que nos entristecem muito e mancha essa nação no mundo inteiro. Pessoas que deveriam estar guardando o povo, protegendo, pessoas que nos representam, guardando dinheiro nas peças íntimas do seu corpo. Nós vemos juiz soltar um bandido procurado pelo mundo inteiro agora, pela Interpol. Nós estamos vivendo dias, talvez iguais aos dias que Miqueias viveu. E estamos sofrendo com tudo isso. Nós sofremos com tudo isso. Quando você sai aí fora num país, a primeira coisa que lembra é a prostituição brasileira e também a corrupção neste país. É a única coisa que eles falam de primeiro lugar quando se fala o nome Brasil. E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos percebendo isso hoje, sendo lembrado todos os dias pela televisão, de dinheiro que deveria ser para a saúde, pessoas que nos representam guardando em suas casas e escondendo dinheiro que deveria ser alocado para o povo. Então, Miqueias, no meio de tudo isso, ele fala: eu, porém, olha o contraste, apesar de tudo isso, eu esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Essa deve ser a nossa posição como servos e servas do Senhor.
O povo poderia andar como quisesse, o povo poderia fazer o que quisesse, mas Miqueias iria esperar em Deus, no Deus da sua salvação. Ele não esperaria nos reis, não esperaria na nobreza, não esperaria na religião pagã, mas esperaria somente em Deus, o Deus da sua salvação. Da mesma maneira, nós, servos e servas do Senhor, devemos esperar somente em Deus. Somente em Deus. Mas por que esperar em Deus? O que nos garante que vai dar certo? Por que esperamos em Deus? Em primeiro lugar, porque Ele ouve as nossas orações. Miqueias expressa com segurança: o meu Deus me ouvirá. Ele vai me ouvir. Eu vou orar e Ele vai me ouvir. O salmista Davi, no Salmo 4, verso 3, ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Essa segurança que Davi tinha, que o Senhor ouve quando ele clamava. Ou seja, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a mim e a você. Ele sabe exatamente quão piedosos nós somos. Se levamos a sério a vida cristã ou não. Ele distingue para si o piedoso. E Ele tem visto você clamar em silêncio. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele tem visto o seu choro em segredo. Mãe que chora pelo filho. Esposa que chora pelo marido, que não está aqui e nem nos caminhos do Senhor. Filho que está desgarrado, longe. E tudo parece que nunca vai voltar. Mas eu, porém, olharei para o Senhor, eu orarei ao Senhor, Ele me ouvirá. Assim faz Miqueias. E Ele está ouvindo as suas orações, meu irmão, minha irmã. Em 1 Samuel, capítulo 7, há um fato interessante, quando as orações de Samuel são ouvidas. O povo estava reunido em Mispa, ou alguns traduzem por Mispá, com medo de ameaças dos filisteus. Então eles pediram a Samuel que não parasse, não cessasse de orar por eles. E eles com medo do exército dos filisteus que vinham contra eles. E enquanto Samuel orava, os filisteus iam se aproximando, marchando aquele exército temeroso. E de repente, o Senhor fez trovejar dos céus, relâmpagos e grandes estampidos sobre os filisteus. E eles ficaram paralisados de terror. Então os filhos de Israel os perseguiram e os venceram. Naquele dia, Samuel coloca uma pedra em Mispa como um memorial e chamou aquele lugar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas pedras nós deveríamos colocar em quantos lugares, não é verdade? Para dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas lutas, quantas tribulações já vencemos. E nós poderíamos dizer juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele nos ajudou. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nunca devemos subestimar o poder da oração, porque o nosso Deus ouve quando nós oramos. Os deuses deste mundo têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Eles não ouvem as orações. Mas o nosso Deus, Ele ouve orações. Não sabemos como Ele agirá. Nós oramos e não sabemos como Ele agirá em resposta aos nossos clamores. Mas nós sabemos que Ele quer que confiemos nele em tudo. Não é fazer de tudo e a última coisa orar a Deus. Não é a primeira coisa chamar a esposa: querida, vem aqui, filhos, venham aqui, vamos orar.
Primeira coisa, orar. A primeira coisa que devemos fazer é a oração. A Bíblia nos fala, ou nos faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que a pessoa faz, já sabendo da resposta, e mesmo assim faz a pergunta para que os ouvintes meditem. Então, o salmista faz uma pergunta retórica no Salmo 94:9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Meus queridos, Deus agirá no tempo certo, determinado por Ele. A nossa parte é orar, e esperar, e confiar. E o apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses capítulo 4, verso 6, a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os nossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Não fazer nada, não andar ansioso por coisa alguma. Antes de tudo, fazer súplica e orações a Deus, com ações de graça, sempre com gratidão, sempre com gratidão. Então, meus queridos, a primeira razão por que devemos esperar em Deus é porque Ele ouve as nossas orações. E a segunda razão é porque Ele nos firma, Ele nos estabelece. Em meio às tribulações que estava vivenciando, Miqueias seguia firmado, marchando firme diante de Deus. A Bíblia alerta em Isaías, capítulo 26, verso 4, dizendo: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. Nós estamos firmados, não é num barro, numa argila, não. Nós estamos firmados numa rocha eterna. Que coisa gloriosa! Você não anda vacilando aqui e lá, escorregando. Eu me lembro a primeira vez que cheguei na Inglaterra, e eu estava sozinho, e de repente eu me vi com as malas nas mãos, e andando num passeio que aparentemente não tinha nada, mas estava coberto por uma camada de gelo, e meu sapato não era preparado para aquilo, então eu ia arrastando para lá e para cá, escorregando. Nós não andamos assim com o Senhor. Nós estamos firmados na rocha que é o Senhor, uma rocha eterna. Não deixe a confiança em Deus falhar em nenhuma ocasião na sua vida. Não deixe passar sobre a sua mente: será que Deus me ama? Será que Ele vai agir? Nunca deixe passar sobre a sua mente essas perguntas em ocasião alguma. Que nenhuma calamidade, nenhuma adversidade, perseguição, pobreza ou julgamento de qualquer espécie impeça você de ter uma total confiança nele. Em 2 Reis, capítulo 20, há uma ilustração magnífica sobre Deus firmar alguém. O rei Ezequias havia adoecido de uma enfermidade mortal. E Deus envia o profeta Isaías até o palácio para dizer ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que fez o rei Ezequias? O que você faria se ouvisse uma sentença dessa? Muitos iriam se desesperar. Muitos iriam, quem sabe, suicidar. Outros iriam espraguejar, falar mal de Deus, brigar com todo mundo, perder a paciência com tudo. Mas o que fez o rei Ezequias quando recebeu essa má notícia? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração, meus irmãos, sempre deve ser o nosso primeiro recurso. Então, antes que Isaías tivesse saído do palácio real, Deus lhe envia de volta ao rei Ezequias
para lhe dizer no capítulo 20 de 2 Reis, versos 5 e verso 6. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei e acrescentarei aos teus anos, aos teus dias, 15 anos. O rei Ezequias foi firmado pelo Senhor. Por mais 15 anos, ele pôde viver e reinar e cuidar da sua família e prosseguir com a sua vida. Firmado pelo Senhor. O apóstolo Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, dizendo: assim como recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Arraigados nele, plantados nele, raízes profundas nessa rocha eterna, plantado nele, firme, nada pode te vencer. As pessoas que não esperam em Deus, que não têm firmeza na fé e que se abalam por qualquer coisa, são como aquelas árvores lá no campo que não têm raízes profundas, e quando vem a tempestade e o vendaval, elas caem, murcham, secam, morrem. A gente tem exemplo de algumas aqui nos bairros mais tradicionais, com essas árvores mais antigas, que quando bate o vento a gente vê as raízes todas, a árvore de cabeça para baixo. Assim são as pessoas que não esperam em Deus. Vem o vendaval e derruba. Mas aquelas pessoas que esperam em Deus, que confiam nele, mesmo enfrentando as piores provações, estas permanecem firmes e fortes e nada as abalam. São como as árvores lá do campo, cujas raízes são profundas. E quando vem a tempestade, vem o vendaval e bate sobre elas, elas quase encurvam ao encostar em terra, mas passando o vendaval, elas voltam ao seu estado normal. Assim são aquelas que esperam em Deus, aquelas pessoas que confiam em Deus. É por isso que o rei Davi, depois de passar por uma experiência muito difícil, ele testemunha no Salmo 40, versos 1 a 3, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um charco ou um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Por quê? Esperei com paciência no Senhor. Aí ele completa ainda dizendo: me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão, verão essas coisas, e temerão e confiarão no Senhor. Que maravilha! Meus irmãos, a primeira razão porque devemos esperar em Deus é porque Ele ouve nossas orações. A segunda é porque Ele nos firma. E a terceira razão é porque Ele nos sustenta. Ele garante o nosso sustento. Miqueias vivia em dias tão difíceis quanto aos dias de hoje. E no verso 6, ele demonstra o grau de impiedade que a nação havia atingido ao dizer: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quantas vezes parentes e pessoas da nossa própria casa, própria família, se levantam contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa maneira de andar, de viver, às vezes até mesmo impulsionados por inveja, por ciúmes. E nós passamos por todo tipo de provação dentro da nossa casa. O próprio Senhor Jesus disse isso, que os inimigos nossos seriam dentro da nossa própria casa, dentro do seio familiar. E quantos de vocês e quantos de nós poderiam dizer isso? Isso é uma verdade. Enfrentamos mesmo.
enfrentamos deboche da nossa fé, escárnio da nossa fé. Os inimigos são os da própria casa. Mas nós estamos firmados no Senhor. E Ele nos sustenta nessas horas difíceis. Davi nos encoraja no Salmo 54, verso 4, dizendo: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a vida. Essa é uma afirmação teológica. O Senhor é o sustentador de tudo. Deus é o sustentador deste universo. E Davi fala isso. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a vida. Houve uma época em que o povo de Deus foi sustentado no deserto pelo Senhor. E isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, de 3 a 4. E Deus lhes enviou o maná, um pão que descia do céu de manhã, todos os dias, para alimentar o povo. Também está escrito que as vestes deste povo não envelheceram, nem os pés incharam. Durante 40 anos de peregrinação, de caminhada no deserto. No final, Deus deu ao povo a terra que Ele havia prometido, uma terra que mana leite e mel, como registrado em Deuteronômio capítulo 8, de 7 a 10. Outro evento que demonstra o sustento de Deus foi quando o profeta Elias se escondeu numa caverna, fugindo da perseguição do rei Acabe. 1 Reis 17, de 1 a 7. Lá, Deus o sustentou naquela caverna, enviando corvos, aves, para o alimentar. No versículo 6, está escrito que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite. E Elias sendo sustentado por aquelas aves, Deus sustentando Elias. O Senhor Jesus, falando do valor que temos diante dele, ele afirmou em Lucas 12, 24, observai os corvos, que nem semeiam, nem ceifam, nem têm celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que estas aves? Quanto mais Deus vai nos sustentar. Eu estudei num seminário no norte do Paraná, e antes que eu fosse para lá, eu encontrei um ex-estudante chamado pastor Dorivaldo Puerta Masson. E ele é pastor metodista em São Paulo hoje. E ele me contou uma experiência que ele teve com Deus, e ele disse que era casado, morando fora do seminário, ele tinha alguns filhos, e o sustento financeiro não chegava, e era sempre uma luta todos os meses para ele pagar o seminário e sustentar a família. E ele contou que um dia ele não tinha nada nas vasilhas, na cozinha, no armário, tinha apenas lá um pouquinho de alguma coisa. A esposa fez aquele alimento, o almoço, e ele, a esposa e as crianças oraram a Deus e disseram: Senhor, nós cremos na tua provisão, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor vai nos sustentar. E oraram agradecidos por aquele pouco alimento que estavam ali. Os alunos do seminário lá, eles todos os finais de semana saíam para pregar nas cidadezinhas da região. E o pastor Dorivaldo ia em vários lugares, e ele já era conhecido. E aconteceu que naquela mesma época, um desses irmãos de uma igreja que o pastor Dorivaldo havia visitado, estava passando por Cianorte, aquela cidade do norte do Paraná, para um outro lugar, e lembrou dele. E falou: eu vou lá visitar, mas eu não vou visitar com mãos vazias. Foi no supermercado catarinense e começou a colocar coisas dentro do carrinho, e colocou tudo dentro da sua Kombi. Quando chegou lá,
abraçou o pastor Dorivaldo e a esposa e os filhos e falou: olha, eu não sei se vocês estão precisando, mas eu trouxe aqui várias coisas, tem coisas aqui até para crianças, eu não sei porquê, mas eu trouxe tudo isso. Deus sabia por quê. Deus sabia. E Deus moveu o coração daquele homem por causa da oração. E sustentou aquela família naquele lugar. É isso que Deus faz. Deus tem as maneiras dele. Ele age por causa de cada um de nós. Pela causa de cada um de nós. Bom, meus irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje que Deus ouve as orações, Deus firma os nossos passos e Deus nos sustenta. Deus sustenta a quem nele espera. E a pergunta que eu quero fazer para você é essa: você tem esperado em Deus? Meu irmão, minha irmã, você tem orado como a primeiro recurso? Ou primeiro você faz de tudo e depois orar? Nós devemos esperar e confiar nele em tudo. Salmo 37, verso 7, Davi nos convida a descansar no Senhor e esperar nele. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Esta pandemia, ela não é eterna. Vai passar. E Deus está preparando para você a bênção que você está pedindo. Talvez não da mesma forma que você quer, mas da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Então ore todos os dias, peça a Deus para devolver o seu emprego ou te dar algo melhor, para cuidar dos seus. Peça a Deus por aqueles que estão enfermos, ore mesmo, porque Deus ouve a oração, Deus ouve. Miqueias encerra o seu livro com uma visão do futuro, em que Deus e o seu povo serão supremos, e as promessas dele serão plenamente cumpridas. Deus prometeu para nós nunca nos desamparar, não é verdade? Outra coisa que Deus prometeu para nós foi a prosperidade. Nós seremos prósperos. Qual é a prosperidade? Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma promessa de prosperidade para nós. Nunca vamos mendigar o pão. Deus batalha por nós. Então eu quero, nesta manhã, desafiar e encorajar você a esperar em Deus e a confiar nele, a orar como primeiro recurso que você tem, a estar firmado nele e agradecê-lo pelo sustento diário, sustento que ele tem provido para a sua vida. Deus irá cumprir todas as promessas que nos fez aqui na Bíblia. Ele cumprirá tudo, se esperarmos nele. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar a Deus. Pai Celestial, nós escolhemos servi-lo em espírito e em verdade. E também, Senhor, vigiar e esperar no Senhor com expectativa de que o Senhor irá agir, irá fazer algo, muitas vezes não igual pensamos, mas da maneira que Tu queres. Ajuda-nos, Senhor, a fazer as escolhas certas nesta vida, firmados no Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, porque mesmo quando somos infiéis, e muitas vezes somos, o Senhor permanece fiel e verdadeiro. Louvado seja o Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Neste instante, queridos, depois de ouvir essa mensagem tão preciosa, nós recordamos e, na verdade, vamos participar nesse instante daquilo que o Senhor nos deixou, para, de fato, a nossa confiança ainda fosse mais alicerçada.
O Senhor Jesus Cristo, quando estava com os seus discípulos, naquela noite em que ele foi traído, naquela noite que ele foi levado para o Sinédrio, e depois, pela manhã, todas as autoridades romanas, e depois crucificado, naquela noite, depois de participar da Páscoa, ele tomou do pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eis aqui, queridos, algo que o nosso Senhor Jesus deixou para que, de forma rotineira, de forma quase que algumas fazem mensalmente, outras semanalmente, mas é um memorial, queridos, que nos traz, de fato, ao nosso coração que Ele veio, Ele se entregou por nós, Ele morreu, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele nos limpou. E, queridos, nós fazemos parte desta aliança. E nós podemos descansar na confiança que Ele guarda o seu povo a todo instante. Antes de tomarmos do pão e do cálice, vamos mais uma vez orar. Vamos mais uma vez achegar-nos ao nosso Deus. Você certamente tem aí na frente do seu banco um cálice. Se você realmente está em comunhão com o Senhor, participe desse momento. Mas vamos orar antes. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, depois dessa palavra, ó Deus, pedindo primeiramente perdão, porque deixamos de confiar em muitos momentos da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, somos renovados por essa palavra. Somos renovados por uma palavra de esperança, porque de fato, ó Deus, homens como nós viveram sobre essa terra, como o Teu servo Miqueias e uma multidão de outros servos e servas que já estão com o Senhor. Ó Deus, viveram nesta terra, debaixo de lutas, de opressão, mas mirando em Ti, confiando em Ti, lembrando das Suas promessas. Ó Deus, o Senhor nos chamou para caminhar num caminho estreito, o Senhor nos chamou para ir contigo até a outra margem. Então nos ajude, ó Deus, a de fato a confiarmos no Senhor, a descansarmos a nossa alma em Ti. Obrigado, Deus, porque podemos realizar este ato que não somente aponta para aquilo que Cristo fez, mas nós estamos em obediência, declarando que confiamos em Ti, que cremos, ó Deus, que o Senhor veio, que derramou o Seu sangue por nós naquela cruz, que pagou a nossa dívida e que zela e que cuida de cada um dos Seus a todo instante, a todo momento e por toda a eternidade assim o será. Obrigado por esse meio de graça que nós temos acesso. E que aqueles que não podem estar aqui, ó Deus, conosco, possam, acima de tudo, depositar os seus corações diante do Senhor e crer de fato que o Senhor tem cuidado de cada um dos seus. Que venhamos anunciar Cristo Jesus até que o Senhor venha. Esse é o nosso pedido, a nossa oração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar, então, do pão e beber do cálice. Nós vamos encerrar esse culto cantando o hino de número 93. Eu quero pedir aos irmãos que terminaram de participar da ceia, se coloquem de pé, aos irmãos também que estão nas suas casas. Vamos entoar este cântico ao Senhor como uma oração e depois, após o cântico, eu chamo o reverendo Nelson para encerrar com a bênção final. Hino de número 93. Sacrifício remidor do sangue do
firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao visitar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Reverendo Nelson, por favor. Amém, irmãos. Fechemos os nossos olhos. Que a graça maravilhosa e a paz inconfundível do Senhor Jesus, o amor imensurável e eterno do nosso Deus, e aquela voz do Espírito Santo de Deus que nos guia todos os dias, sejam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.